Um dos maiores mistérios da humanidade é saber a sua origem. Antes do conceito científico, como sabemos, o homem criou mitos, lendas e a religião para contar a história de sua origem. Mas é claro que não dá para acreditar na mitologia, na lenda ou na religião, porque nós sabemos que estes conceitos são manipulados. E é vital para a ciência estudar a origem do homem. A humanidade tem muito a agradecer à ciência. E a ciência tem sim que ser creditada, porque há muitos acertos que a ciência fez ao longo de sua história. Mas, infelizmente, há pontos na ciência que tem que ser desacreditada. Eu não falo isso no conceito negacionista, como hoje em dia é moda ser negacionista. Eu falo isso no modo que o sistema do estudo evolutivo da humanidade é cheio de política, manipulações e mentiras que infelizmente são vindos da parte da ciência. Não é errado a ciência dizer que o surgimento da humanidade veio através do modo evolucionista. É errado a ciência dizer que isso aconteceu sem mostrar as provas. E as provas que a ciência mostra, infelizmente, são provas forjadas, são fraudes. O modelo evolucionista ainda é uma teoria, não é provado. E esse é o problema. Se a ciência falasse, talvez a humanidade nasceu no modelo evolucionista, ok, mas eles não falam talvez, pode ser. O que eles falam é uma assertiva, e todas essas assertivas são fraudulentas. E aí fica a briga inútil entre o criacionismo e o evolucionismo, quando na verdade as duas partes deveriam sentar e dialogar de uma forma concisa, honesta, honrosa e verdadeira. O modelo criacionista prega que Deus criou o mundo e cada ser segundo sua espécie. Já o modelo evolucionista, o ser humano foi feito através de uma sucessiva evolução. O modelo criacionista também prega que existe aqui na Terra uma lei chamada de lei da entropia. Esta lei é a lei da desordem, ou seja, é a lei do desgaste. Esse conceito prega que tudo entra em um estado degenerativo e todas as coisas enferrujam, estragam, morrem e etc. Neste conceito da lei da entropia, não existe uma evolução na questão de que tudo vai melhorando com o passar do tempo. O que existe sim, segundo este conceito, é o início de um desgaste gradativo de todas as coisas, seja do homem ou do planeta. Esta é a lei da entropia. Agora, o modelo evolucionista, que é o modelo científico, prega que os organismos unicelulares foram formados e depois estes seres unicelulares se transformaram em invertebrados marinhos. Os invertebrados marinhos se transformaram com o passar do tempo em peixes, e esses peixes vieram para a terra seca e viraram répteis, e alguns répteis subiram em árvores e aprenderam a voar, se transformando em pássaros, e outros répteis que subiram em árvore desenvolveram o sistema lactante e viraram mamíferos. Antes de entrarmos aqui na questão, eu lhes faço uma pergunta. Qual é o modelo que faz mais sentido? O modelo criacionista ou o modelo evolucionista? O problema desse modelo evolucionista está em não encontrar nenhuma forma de transição desses animais que viraram répteis, que viraram pássaros, que viraram mamíferos. Não há uma forma transitória. O próprio Charles Darwin chama essas formas de formas hipotéticas. Ele escreve isso em seu livro intitulado As Origens das Espécies. Os evolucionistas procuram por mais de 150 anos nas camadas geológicas por todo o planeta estas formas transitórias, e até agora não foram encontradas nenhuma forma intermediária, ou forma transitória, ou forma hipotética. É sabido que a camada mais antiga da Terra, onde os fósseis foram encontrados, é o estrato cambriano. O estrato cambriano tem a idade estimada em 530 milhões de anos. E nesse estrato, os animais aparecem de repente, todas juntas, tudo ao mesmo tempo agora. É mais ou menos assim. É claro que no estrato cambriano, o que aparece ali são formas de vida de organismos unicelulares. Mas mesmo assim, essas formas de
vidas de organismos unicelulares aparecem de repente. Não tem fóssil como nós conhecemos, porque estamos falando de um extrato muito primitivo. E essas mais de 30 espécies de formas de vidas primitivas encontradas são águas-vivas, estrelas do mar, trilobitas, caracóis e etc. Todos aparecem de repente. Não há nenhuma forma intermediária entre esses seres unicelulares. Todos aparecem do nada. E o ser humano, até hoje, não é capaz de falar com exatidão como essas mais de 30 espécies unicelulares apareceram de repente e ao mesmo tempo. E o mais interessante de tudo é que esses seres unicelulares não evoluíram. O próprio paleontólogo Derek Yager, um paleontólogo evolucionista muito respeitado, diz, abre aspas, não há uma evolução gradual, mas um súbito surgimento de seres vivos e cada um segundo sua espécie, fecha aspas. E olha que Derek Yager nunca foi criacionista, nunca foi cristão. E se vocês repararem mais ainda, todos esses seres primitivos, unicelulares e invertebrados são complexos, todos eles. Nenhum deles são organismos vivos simples. E a complexidade orgânica desses seres são sistema circulatório, sistema respiratório, sistema reprodutor e etc. O olho de um trilobita, por exemplo, tem a forma hexagonal. E esta forma hexagonal é feita, cada um com um sistema duplo de lentes. Este sistema ocular é o mesmo sistema usadas em muitos insetos, como abelha, libélula, mosquito e etc. Este tipo de sistema ocular é o tipo de olho mais antigo da Terra. E segundo os especialistas, este sistema ocular nunca teve uma evolução. E olha que é um tipo de sistema complexo para aparecer assim de repente. Cadê a evolução? Estamos falando de um sistema ocular que tem mais de 500 milhões de anos e até hoje ele existe igualzinho, sem nenhum ponto de evolução. Onde está a evolução então? Além desta chamada evolução não ter ocorrido, os cientistas evolucionistas colocam em ênfase o conceito da eugenia. O conceito da eugenia é a superioridade da raça branca em detrimento das outras raças, principalmente as raças preta e indígena. Por que eu falo isso? Porque segundo o conceito evolucionista, o homem seria uma espécie de homem macaco. Aí ele vai evoluindo e ficando branco até chegar no Cro-Magnon, depois o Homo sapiens, que é o branco europeu. E observe que o macaco, ele começa bem evoluído, da cor preta, e da medida que ele vai ficando hábil, inteligente, sapiente, ele vai ficando branco, ou seja, evoluído. Há vários erros a destacar nisso aí, mas vamos ficar com os mais importantes. Primeiro que se houve uma evolução, claro que não houve, o suposto homem já evoluído seria preto e não branco. Porque na região do Oriente Médio e depois na região africana, os primeiros seres humanos eram da raça preta, como até hoje são. E tem outra coisa, o macaco continua sendo macaco e o ser humano continua sendo ser humano. Não houve uma divisão de raças. O conceito evolucionista alega que sim. Aí eu pergunto de novo, cadê a forma de transição? Não existe. Não tem intermediário para eles alegarem isso. Voltando a falar daqueles seres unicelulares, depois do Cambriano, outras espécies de vida aparecem completamente formadas, aparecem sem uma evolução. Esses animais, como peixes, anfíbios, répteis, pássaros, mamíferos e etc., aparecem repentinamente, aparecem de repente. Eles não tiveram ancestrais, intermediários, que foram evoluídos, que vieram de outras espécies. Esses animais aparecem, cada um conforme sua espécie, como disse o paleontólogo Derek Yager. Eu nem vou falar da Bíblia porque as pessoas não acreditam na Bíblia. Dizem que é um livro falso, manipulado, etc. Porque Derek Yager fala o que está na Bíblia, que aparecem as espécies conforme cada qual segundo sua espécie. Mas tudo bem. Não existe, nunca existiu até hoje, uma só forma de transição de um grupo para o outro. E isso é provado pela biologia, também é provado pela paleontologia e também é provado pela geologia. Eu sei que a geologia não estuda a vida, mas neste campo a geologia fará a ponte entre a biologia e a paleontologia. As células desses animais
animais deveriam sofrer mudanças drásticas, mesmo as formas mais simples de vida, como uma célula, por exemplo. Falando em célula, nós temos dois tipos de células: a célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte não possui núcleo e a célula eucarionte possui núcleo. Estas células existem há milhares de anos e o incrível é que estas células permanecem a mesma com o passar de todas estas eras. Cadê a evolução? Aí pode ser que alguém fale: mas a mão do ser humano, ela não era assim. Ela foi evoluindo, ela foi melhorando. Mas aí eu respondo: a mão do ser humano era uma mão de outro ser ou era a mão do próprio humano? Então a mão do ser humano, ela foi melhorando, ela foi evoluindo na questão de melhorar, mas não na questão de se transformar. Não era a mão de um outro animal ou pata de outro animal para se transformar na mão do ser humano. É isso que ninguém se atenta. Então, se uma célula não evoluiu de uma espécie para outra, ela continua sendo a mesma célula, que dirá formas complexas de vida. Eu vou dar um outro exemplo. Existe uma bactéria chamada Mycoplasma geniatalium. Essa bactéria é um parasita. Então, sendo parasita, ela só vai se alojar em um corpo e sugar o sangue. Vai ser igual um carrapato, não vai fazer nada. Só que esta bactéria Mycoplasma geniatalium, que é um parasita, tem 471 genes. Você não acha que é muita informação para apenas uma única bactéria, e sendo esta um parasita? Eu lhe pergunto, para que raios tantos genes para uma única bactéria, sendo esta um parasita? Desde quando esta bactéria Mycoplasma geniatalium surgiu, ela permanece a mesma. Ela não mudou de uma espécie para outra. Essa bactéria existe há mais de sei lá quantos milhões de anos e continua a mesma, fazendo a mesma função. Não houve alteração em sua estrutura. Vamos supor então que o conceito evolucionista é o correto. Vamos tirar de fora o conceito criacionista. Acreditando neste suposto e hipotético método evolucionista, teremos que acreditar então que a vida começou de alguma forma. Então, seremos obrigados a acreditar na geração espontânea. E dessa geração espontânea, houve e há uma evolução. Lembrando que é uma hipótese. Para ter esta geração espontânea, tem que haver o que eles chamam de sopa primordial. Agora, o que é uma sopa primordial? Sopa primordial é um conceito pregado na ciência que alega que o primeiro ser vivo, para existir, ele teria que haver algumas condições mínimas para que ele existisse. Essas condições mínimas seriam gases, clima, temperatura, etc. Ok, agora vamos ter que fazer alguns cálculos. Acreditando no conceito evolucionista, este conceito prega a geração espontânea, mas para haver uma geração espontânea ou vida espontânea, tem que ter esta sopa primordial. Mas para ter esta sopa primordial, nós teríamos que ter aminoácidos. Sem aminoácidos, não há vida, não tem jeito. Tudo bem que os gases, o clima, a temperatura vão ser os ingredientes, são os temperos dessa sopa. Mas você não vai colocar ingredientes ou tempero sem nada. Tem que ter uma carne, fruta, alguma coisa para você colocar o tempero, certo? Então, vamos supor que esses temperos, gases, climas, temperaturas, etc., vão ser os ingredientes para temperarmos os aminoácidos. Para começar, teríamos que colocar 44 aminoácidos neste caldeirão desta sopa primordial. Nem mais e nem menos, tem que ser 44. Senão, não tem vida. É como se fosse uma receita de culinária. Você não pode colocar uma colher a mais ou a menos. É exato como está na receita. Então, a receita, segundo os cálculos matemáticos, pedem 44 aminoácidos. Mas esses 44 aminoácidos serão adicionados a cada segundo. Ou seja, imagine 10, que é a unidade mínima para se fazer esse cálculo, elevado a 44 aminoácidos. Então, a matemática é 10 elevado a 44 aminoácidos. É uma potência. Só que lembre-se, temos que acrescentar nesse caldeirão um aminoácido por segundo. É como fazer um doce, né? Então, a cada 10 elevado a 44 aminoácidos, sem parar em nenhum momento, ou seja, você vai colocando a cada segundo um aminoácido até dar 44.
Não pode ser a mais ou a menos, e nem um segundo a mais ou a menos, senão não tem vida. Estamos aqui fabricando uma vida. Fazendo este cálculo, como se trata de vida, e a vida vai levar tempo, e o tempo é dado em minuto, hora, dia, semana, meses e anos, então nós vamos ter um período de 10 elevado a 23 anos. Tudo isso para ter uma remota e rara e talvez probabilidade de 95% de obter uma proteína. Essa proteína, é claro, vai ser a proteína do tipo mais simples possível. Por que a proteína? Porque os aminoácidos juntos fazem a proteína. Então todo esse trabalho é para apenas fabricar uma única proteína de um modelo simples ainda. Valendo que o importante aqui não é fabricar uma proteína em si. O que nós temos que fazer para essa proteína feita é dar uma função para essa proteína. Toda a vida tem que ter uma função. E qual é a função do ser vivo? Comer, se reproduzir, dormir, essas coisas. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta fabricar uma proteína, tem que dar uma função para ela. Alimentar, respirar, alguma coisa ela tem que fazer. Beber água. Então você precisaria de 10 com 23 zeros, que são os anos, para produzir uma única proteína de maneira causal. Lembre-se, estamos falando de geração espontânea. Para ter uma ideia, isto é 10 trilhões de vezes a idade do universo. Pega aí a idade do universo, que deve ter entre 14 bilhões de anos, segundo cálculos, vezes 10 trilhões. Aí você fala, mas isso é praticamente impossível. Eu digo, sim, é impossível. Você tem razão. Aí você fala, então não existe esse negócio de teoria da evolução. Não existe teoria da evolução. Lembrando, não temos que ser negacionistas e nem também acreditar em tudo. Lembram da bactéria Mycoplasma geniatalium? Então, ela tem 471 genes. Lembram-se disso? Pegando este conceito evolucionista da geração espontânea, essa bactéria, em tese, precisaria de ter mais de 471 genes para ela funcionar corretamente. Com apenas 471 genes, ela está viva, mas ela tem que fazer alguma coisa. Então, ela vai precisar obrigatoriamente de mais 471 genes para funcionar corretamente, só para comer ou beber, só para isso. E genes esses que seriam suas proteínas. Lembrem-se disso, porque são os aminoácidos que fabricam a proteína. Aí você fala, então, se não acontecer isto, esta célula micoplasma, ela morre. Aí eu digo para você, para começar, ela nem existiria. Aí você pega 471 genes vezes 2, vai dar o quê? 942 tipos de genes diferentes para uma única célula. Aí fica por tua conta dar uma função para ela: respirar, comer, ter sistema circulatório. Você escolhe uma única função. É claro que um ser vivo vai ter que fazer mais funções: respirar, se alimentar e etc. Vamos colocar apenas 471 genes para esta bactéria e fingir, ok, que ela funcionaria muito bem e obrigado com apenas 471 tipos de genes, sabendo que isto é impossível, pois esta bactéria jamais existiria. Se isso desse certo, claro que é impossível, a tal sopa primordial ou geração espontânea teria que acertar 471 vezes seguidas para que isso acontecesse, e mais outras 471 vezes seguidas para gerar as proteínas necessárias para esta bactéria. Eu disse apenas para gerar as proteínas necessárias. Não falei que ela teria que respirar, beber, se alimentar, nada disso, porque toda a vida na Terra é feita através da proteína. Agora imaginem todos aqueles números que eu falei lá atrás, vezes 471, sem contar com as proteínas. Isso não é impossível de acontecer? Estamos falando de simplesmente mais de 2.000 proteínas diferentes para manter a atividade vital de uma única bactéria que é um parasita. Isso não acontece nos campos da matemática, isso é impossível. É muito comum dizer que as pessoas que acreditam na Bíblia não entendem de ciência, não entendem de matemática, são pessoas burras, são pessoas fanáticas, religiosas e etc. Mas não é bem assim. Há pessoas que estudam a Bíblia e estudam biologia, matemática, química, física e etc. É raro, mas existem pessoas assim. Mediante a isto, eu digo, a teoria da evolução é uma fraude, é uma farsa, nunca existiu. A matemática não fecha. E se você
duvida do que eu tô falando, faça essas contas e essas experiências que o resultado sempre será o mesmo. E daqui a 1 bilhão de anos, este resultado continuará sendo o mesmo. A vida, meus irmãos, realmente começou de repente e Deus, o Senhor Todo-Poderoso, fez todas as formas de vida, cada uma conforme sua espécie. Gênesis 1, versículo 21, Gênesis 1, versículos 24 e 25 e Gênesis 7, versículo 14. Conforme disse o paleontólogo e evolucionista Derek Yager, que nem cristão é, abre aspas, não há uma evolução gradual, mas um súbito surgimento de seres vivos, cada um segundo sua espécie. Fecha aspas. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.